Graça e paz. Estamos falando do livro de Apocalipse e nós estamos no 5º selo. Se vocês observarem, nós estamos trabalhando na sequência do livro de Apocalipse. Nós começamos no início do livro e já estamos terminando o capítulo 6. Estamos hoje falando da abertura do 5º selo. Deixa eu ler para vocês aqui. Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 9. E quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, e gritaram com grande voz, dizendo: Até quando, soberano, santo e verdadeiro, julgas e vingas o sangue nosso e os que habitam sobre a terra? E foi dada a eles, a cada um, veste branca, e foi dito a eles que repousarão ainda um tempo pequeno, até que fossem completados também os conservos deles e os irmãos deles, os que iam ser mortos, como também eles. Eu estou lendo aqui uma Bíblia transliterada. É isso aqui. Observem que a sequência, a partir da abertura do livro selado com 7 selos, vem o primeiro cavaleiro trazendo falsa paz na operação do engano. Em seguida, a mentira dele não dá muito certo, então começa um período de guerra. Em sequência, vem fome, e depois da fome vem o cavaleiro amarelo, ou meio esverdeado, algumas traduções vão dizer assim, e esse cavaleiro era seguido pelo Hades. E a cor amarela desse cavaleiro seria a cor anêmica da morte. Quando a pessoa morre, então o rosto que é corado, ele fica descorado, a pessoa fica amarelada. Esses 4 cavaleiros agirão na última metade da semana de Daniel, que é quando o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, quebra o pacto, a aliança. Então se manifesta o homem da perdição, o iníquo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e Cristo. Agora a visão de João, ela é retirada aqui da terra, e João começa a observar um evento que acontece debaixo do trono de Deus. Observem que as almas dos que estavam clamando por justiça disseram que elas foram mortas por causa do testemunho que elas tinham, do testemunho que elas deram. Ou quando se estuda os mártires, você observa que o plano do adversário para neutralizar, para acabar com a nação de Israel é muito antigo. No Egito, Faraó mandou que matassem todos os meninos que nascessem, uma intenção de Satanás tentar barrar a semente, aquele que abriria o livro e que desataria os selos e que nos compraria com o seu sangue, Jesus Cristo. No livro de Esther, quando Ramã tenta exterminar os judeus da face da terra, era também um plano, um propósito do adversário de tentar eliminar a semente daquele de Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que diz que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Ferir a cabeça da serpente significa que Jesus venceu Satanás, mas não esmagou completamente.
Romanos capítulo 16 e o versículo 20, que diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Então nós vemos que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. Porque a vitória de Cristo só faz sentido se ele conseguir nos resgatar, se nós formos salvos. Senão, a morte de Cristo teria sido em vão. Então não é muito bom você sair falando por aí que Jesus esmagou a cabeça. Não, ele só feriu a cabeça da serpente. Nós esmagaremos com Jesus Cristo. Vamos lá. Se vocês observarem também, Herodes, sim, quando nasceu Jesus, então os magos do Oriente vieram e eles foram seguindo a estrela. O Herodes também queria exterminar Jesus, exterminar a semente. É tanto que foram mortos crianças. Deixe-me ler para vocês aqui, no livro de Mateus, no capítulo 2 e o versículo 16, que diz assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouvirá uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, não quer ser consolada, porque já não existem. Esse ato de Herodes mandando matar as crianças de 2 anos para baixo mostra a ação do adversário. Bom, pessoal, mais à frente falaremos da besta, do dragão, da mulher que deu à luz e que o dragão queria devorar o filho daquela mulher. Mas isso é assunto do futuro. Chegaremos lá, nos acompanhem nisso aí. Vamos lá. A história da humanidade é marcada por sangue de mártires. Só que esses mártires aqui do Apocalipse, que nós lemos agora no capítulo 6, eles trazem uma diferença. Porque a igreja já teria sido arrebatada, os santos já sido galardoados, a igreja já estaria com Cristo. Existe uma divergência em quem seria esses mártires. Alguém acredita que os mártires eles receberão um julgamento, uma espécie de tribunal de Cristo só para eles, porque eles deram os seus próprios sangues e eles receberão uma recompensa diferenciada, especial por ser mártires. Outros já acreditam que não. Os que morreram em Cristo já ressuscitaram e esses mártires que estão aqui são mártires que morrerão no período da metade da semana de Daniel, da última semana. Eu não tenho aqui o objetivo de tentar aplicar o meu ponto de vista em vocês. Eu só quero que vocês aprendam essas teorias, para que quando alguma seita estiver querendo confundir a mente de vocês, vocês já conhecem estes argumentos e não vão cair na conversa do adversário. Sempre pessoas que tentam afirmar demais uma coisa e brigar demais por uma coisa que não tem certeza, que ninguém sabe direito, é seita. É a seita que tenta provar tudo. O nosso objetivo, o meu objetivo com vocês, é trazer um conhecimento do livro de Apocalipse. E você pode tirar o seu ponto de vista. Isso não vai interferir na sua salvação de forma alguma. Pastor João Peixoto tem um canal aqui no YouTube
muito abençoado, que fala muito sobre a escatologia. Ele disse esses dias para trás que nós não temos tempo de ficar inventando moda no livro de Apocalipse, inventando moda com a escatologia. É tempo de preparar para aguardar o arrebatamento da igreja. Vamos lá. Detalhe interessante. Essas almas estavam conscientes e estavam clamando por justiça. O fato dessas almas, dos que morreram, estarem conscientes, isso dá uma ideia que as almas, que as pessoas que morrem estão conscientes. Isso é uma ideia para combater do sono da alma. E é claro que se vocês falarem isso com eles, eles vão inventar outra desculpa. Mas se as almas estavam conscientes, é uma ideia que nós, se morrermos hoje, estaremos conscientes também no céu. Outro detalhe. Essas almas não estavam espremidas debaixo do trono de Deus, como vão dizer, sofrendo. Nada disso. Deixe-me ler para vocês, no comentário aqui, quem estivesse enterrado na terra de Israel era o mesmo que tivesse enterrado debaixo do altar. E quem tivesse enterrado debaixo do altar é o mesmo que houvesse sido enterrado debaixo do trono da glória. Então o comentário que terminamos de ler, o fato de as almas estarem debaixo do altar, isso não significa que elas estavam ali sofrendo ou espremida ou coisa do tipo, como dizem por aí. Isso significa que elas estavam em um local especial, tá? Debaixo do trono de Deus, elas estavam ali junto, participando. Elas não estavam sendo maltratadas e nem humilhadas, como dizem alguns por aí. Qual que era o grito? O que aquelas almas estavam clamando? Aquelas almas clamavam por justiça. Estevão, quando foi apedrejado, a oração de Estevão foi pedindo Deus para perdoar aqueles que estavam o apedrejando. As almas de Apocalipse estavam pedindo Deus para julgar aqueles que os mataram. E a pergunta é, existe aqui alguma contradição? Eu oro para Deus fazer justiça, para que Deus possa perdoar aqueles que me fazem mal. Alguém vai dizer que a nossa oração tem que ser de acordo com o propósito de Deus para a terra. É por isso que se pedirmos alguma coisa no nome dele, ele responde. Pedir no nome de Deus significa pedir com a vontade dele, com a aprovação dele, pedir de acordo com a vontade dele, porque nós temos obrigação de ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo disse isto. Então, a oração do homem, da mulher de Deus, tem que ser de acordo com a atitude que Deus está tomando em uma determinada dispensação nessa terra. Na época da oração de Estevão, da era da graça, a nossa época, no período dos mártires, após o arrebatamento da igreja, será um período de justiça divina. Então, os mártires estão pedindo algo que Deus estará fazendo. Eles têm consciência da vontade de Deus, que é de fazer justiça na terra. Eles estavam clamando por justiça, que é a vontade de Deus na época, e por retribuição. E quando eles clamam, o que é que eles ganham de consolo? O que é que eles ganham de esperança? Eles ganham vestes brancas. Isso é um sinal de que eles serão recompensados. Isso é só um pouquinho da graça, da glória de Deus para eles, para que eles possam esperar
com paciência. E esperar o quê? Esperar que se complete o número dos mártires. Inclusive, terão 2 testemunhas que serão mortas pela besta no livro de Apocalipse. Isso também é para nossas próximas aulas. Quem serão esses mártires? Gente, principalmente judeus. Alguém vai defender que serão qualquer tipo de pessoa que não aceitarem o número da besta. Outros vão dizer que é só judeu. Na verdade, vocês verão os 144 mil, que falaremos dele também futuramente. Na época, no período da tribulação, os judeus se converterão em massa e eles pregarão o evangelho. E por falar de morte, de mártires e de judeu, deixa eu ler para vocês aqui Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim: E acontecerá, diz o Senhor Jeová, que 2/3 de toda a terra serão exterminados e perecerão, mas dela ainda se restará a 1/3 parte. Ainda farei passar essa 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor Jeová é meu Deus. Estou lendo aqui Zacarias 13, do versículo 8 e 9, na Bíblia versão de Nelson. Isso mostra, com essas mortes, a purificação da terra. Eles têm algumas razões para chorar, os mártires. Primeiro, eles não participaram da nossa, ou de quem, dos que morreram com Cristo, não participaram das bodas do Cordeiro e nem do tribunal de Cristo. Eles clamam pelo triunfo do Messias, quando eles falam assim: até quando o Senhor não julga e não peleja? Em outras palavras, eles estariam dizendo: por que o Senhor não vem e comece o governo milenial nessa terra? Essa que era a oração deles. E o terceiro ponto do clamor dos mártires é que eles estavam esperando a glorificação. Então, pessoal, ficou entendido que os mártires não estavam sendo espremidos debaixo do altar e não estavam sofrendo? Ficou entendido que esses mártires, eles são principalmente de Israel e que eles estarão na grande tribulação? Sabemos que esses mártires não faz parte da igreja. A igreja tem outro plano, é da era da graça. Entendemos que a oração do homem e da mulher de Deus tem que estar de acordo com a atitude em que Deus está tomando no momento. Aprendemos que os mártires estão diante do trono de Deus, têm certeza da salvação, mas estão esperando para concluir o seu propósito. E o conselho desse momento é: não espere a grande tribulação, não espere os problemas que virão. É momento de nos apegarmos a Deus e subirmos com Ele no arrebatamento da igreja, ou mesmo morrer em Cristo. Comente aí se tiver alguma ideia, alguma observação. A nossa irmã Lideni Peixoto, que tem um canal aí também, comentou no vídeo sobre a morte, que eu falei sobre o preço dos alimentos, e ela comentou: se tiver aceitado ainda o selo da besta. Eu disse: ótimo, muito bem pensado. Então, vamos nos acompanhando. Se inscreva, Deus abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo.